Muito bem-vindos à segunda aula do curso de Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. Eu sou Alexis Mendonça Cavicchini Teixeira de Siqueira, sou oficial do 4º Registro de Imóveis da cidade do Rio de Janeiro e diretor da ENOREG RJ, Escola dos Notários e Registradores do Estado do Rio de Janeiro. E hoje, mais uma vez, tenho o prazer de levar até vocês um pouco de conhecimento a respeito do Instituto da Alienação Fiduciária de Bens Imóveis. Pois bem, nesta segunda aula, caso você não tenha visto a primeira, recomendo que retorne, veja a primeira antes de ver aqui a segunda. Nesta segunda aula, iremos entrar nos deveres do devedor fiduciante. O devedor fiduciante é aquela pessoa que, como vimos, está adquirindo o bem imóvel e financiando através de financiamento garantido por aliança fiduciária de bens imóveis, ou está simplesmente, já é proprietário do bem e está entregando o bem imóvel que ele já é proprietário como garantia de um financiamento que ele está recebendo agora. Pois bem, deveres do fiduciante. O primeiro dever do fiduciante é de pagar tributos, taxas e encargos sobre o imóvel, conforme artigo 27, parágrafo 8º da Lei 9.514 de 97. Como utilizará o imóvel e sendo-lhe conferido o direito até de auferir vantagens sobre o imóvel, mediante, por exemplo, locação ou cessão desse, a norma atribui ao devedor o pagamento do tributo, inclusive nos órgãos competentes de arrecadação. E nesses órgãos competentes de arrecadação constará os dados do fiduciante como responsável tributário, sendo que tal obrigação está prevista no artigo 27, parágrafo 8º da Lei 9.514 de 97, em consonância com o Código Tributário Nacional, a quem confere responsabilidade tributária não só ao proprietário, porém também ao possuidor. Aqui também são incluídas, obviamente, as taxas condominiais, ou, por exemplo, nos estados onde é instituído, taxas devidas a corpo de bombeiro, ou mesmo taxas de iluminação pública, além, obviamente, do IPTU, se o imóvel for urbano, ou ITR, se o imóvel for rural. Constitui uma obrigação do fiduciante não alienar o imóvel objeto de garantia. Este somente poderá ceder seu direito expectativo à requisição do bem com expressa anuência do proprietário, conforme artigo 29 da Lei 9.514. Isso ocorre porque a propriedade é do fiduciário, apesar de o ser em caráter resolúvel. Então devemos sempre lembrar da característica já bastante batida na primeira aula dessa série. Aquele devedor, ele pega o bem dele, entrega em confiança ao credor. O bem passa a ser do credor e aquele devedor que entregou o bem passa a ter um direito expectativo de reaquisição do bem. Além disso, outro dever do devedor fiduciante é dissolver a dívida. Afinal, ele tem uma dívida com aquele credor fiduciário, ele deve pagar a dívida, sob pena de perder seu direito expectativo ao imóvel. Esse dever se encontra no artigo 25 da Lei 9.514 de 97. Outro dever é o de devolver o imóvel. No caso de não pagamento, o fiduciante deverá entregar o imóvel ao credor fiduciário. Essa entrega ocorre no âmbito da execução extrajudicial da alienação fiduciária, ou mesmo por acordo entre as partes, por meio de dação do imóvel em pagamento. Pois bem, vimos aqui, nesta última parte, os deveres do fiduciante, do devedor fiduciante, e agora vamos entrar na parte dos direitos do fiduciário, que é no contrato de alienação fiduciária de bens imóveis, ele ocupa o espaço de credor. Bom, o fiduciário tem diversos direitos também, e o primeiro direito dele é o direito à propriedade restrita e resolúvel do imóvel. No artigo 22 da Lei 9.514 de 97, o credor poderá exercer seu direito de propriedade limitado e resolúvel. Tal direito de propriedade que ele possui limita-se apenas a resguardar o crédito deste, e não propriamente uma utilização direta do bem por parte do credor. Outro direito que este possui é a consolidação da propriedade,
credor terá a propriedade consolidada em seu favor diante do vencimento e não pagamento da dívida. Isso é estipulado pelo artigo 26 da Lei 9.514. Tal consolidação deverá seguir um trâmite que se verá na aula sobre execução extrajudicial do crédito. Ainda outro direito do credor fiduciário é da reintegração da posse. Mais uma vez, visa a garantir o direito de crédito daquele credor fiduciário. Pois bem, se o fiduciante não paga as parcelas devidas, o fiduciário poderá ser reintegrado à posse daquele bem imóvel. E com isso, ele poderá, obviamente, ele terá a propriedade do bem já consolidada em seu favor e também a posse do bem imóvel. Então percebam que os direitos do credor fiduciário, eles são todos direcionados no mesmo sentido. E qual sentido é este? O sentido é de garantia de crédito. Ele é proprietário do bem, porém ele é proprietário do bem com um objetivo específico. E o objetivo específico é de ter seu crédito garantido. Então, com isso, é utilizado nos dizeres de Ponte Miranda um negócio jurídico maior, que é o negócio jurídico fiduciário, para resguardar um negócio jurídico menor, que é o direito de crédito. Isso seria, para Ponte Miranda, uma característica típica dos negócios jurídicos fiduciários. Além disso, o credor fiduciário tem direito à posse indireta do bem. Existe no contrato de alienação fiduciária uma bipartição da posse. A posse, ela fica bipartida, sendo a posse direta para o devedor fiduciante e a posse indireta fica sendo do credor fiduciário. Outro direito do credor fiduciário é a desocupação por parte do locatário do devedor inadimplente, conforme artigo 27, parágrafo 7º. Se porventura o fiduciante ocorra inadimplência, um eventual locatário deste no imóvel terá que desocupar o mesmo, sendo o direito fiduciário de receber o imóvel desocupado. Direito de alienar livremente após leilões. O credor, após consolidada sua propriedade, deverá realizar até 2 leilões e após os mesmos, se ambos forem negativos, ou seja, se não houver arrematante do bem, ele ficará com o bem livre e desembaraçado. E temos também, agora entraremos no rol dos deveres do credor fiduciário. O primeiro dever do credor fiduciário é de dar quitação, conforme artigo 25, parágrafo 1º e 2º. Satisfeito o pagamento da dívida, todas as parcelas da dívida sendo pagas, o credor irá emitir um recibo de quitação plena, a fim que seja restituída a propriedade ao fiduciante, que ocorrerá após a devida averbação no cartório de registro de imóveis competente. O credor fiduciário também deverá transmitir eventual saldo de leilão. Por acaso, após realizado o leilão, souber de alguma quantia além das devidas ao fiduciário, este deverá repassar tais quantias ao fiduciante. De um modo geral, são essas as principais e destacadas obrigações e direitos previstas na Lei 9.514 de 97. Dessa forma, fazendo uma síntese da primeira e da segunda aula deste curso, percebemos o seguinte, que vimos nesta aula e na anterior a conceituação da alienação fiduciária como instituto para garantia de créditos, muitas vezes advindos de uma operação de financiamento de compra do imóvel, outras vezes advindos de financiamento, tendo por garantia o imóvel que já era do devedor. Nesta operação figuram o fiduciante, também chamado de devedor, e o fiduciário, também chamado de credor, que transacionam qualquer imóvel disponível para o comércio, seja ele urbano ou rural. Descrevemos os direitos e deveres das partes para a concretização do contrato, de acordo com a Lei 9.514 de 97. Principal, porém não única, norma regulamentadora da alienação fiduciária de bens imóveis. Pois bem, agradeço a audiência de vocês nesta segunda aula do curso e espero vocês na terceira aula do curso, onde iremos abordar exatamente o procedimento extrajudicial de execução do devedor inadimplente.
Até lá!